cardíaco, certo? Que seria o ponto principal aqui que a gente vai discutir hoje, tá ok? Então vamos lá. Aqui é só um pequeno passo a passo sobre o ciclo cardíaco para a gente se basear. Eu lembro até que a Andressa tinha comentado que vocês estavam fera, né, no ciclo cardíaco. O Eliseu tinha perguntado e vocês tinham relembrado certinho, né? Então aqui eu vou tentar passar de um jeito mais rápido, tá ok? Aqui a gente vai partir do pressuposto da fase do enchimento ventricular lento, né? Que se vocês lembrarem, é aquela fase, né, em que os folhetos da válvula mitral, né, e da tricúspide também, eles já vão estar semi-abertos ali, por conta de uma pouca diferença de pressão que existe entre o átrio e o ventrículo. E aí, a partir disso, a gente vai ter uma pouca quantidade de sangue que passa do átrio para o ventrículo. E quando já está se esgotando, né, digamos assim, essa quantidade de sangue, a gente tem um impulso nervoso que é originado lá no nosso sino atrial e ele vai chegar até o átrio, fazendo com que ele se contraia, né, e elimine uma certa quantidade de sangue ali, aproximadamente 20 a 30% do sangue que vai ter total, né, no ventrículo, numa fase que a gente conhece como contração atrial. Essa fase, ela é muito importante assim da gente saber, porque é ela que está diretamente ligada ao aparecimento de uma das bolhas acessórias, que é B4, nesse caso, certo? Que é o que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E aí, a partir disso, a gente tem essa contração e a expulsão dessa certa quantidade de sangue. A partir disso, a gente tem esse estímulo, né, que estava no átrio, ele vai seguir, digamos assim, vai chegar ali até os ventrículos, né, e vai fazer com que eles comecem a contrair, certo? A musculatura do miocárdio, fazendo com que a gente tenha um aumento de pressão. Quando essa pressão, né, do ventrículo, ela acaba passando a pressão do átrio, a gente tem o fechamento das válvulas atrioventriculares, certo? Que é o que marca o surgimento da primeira bolha, que no caso é que a gente conhece como B1, certo? E aí, a partir disso, também já vai ter findado a diástole depois do que a gente tem a contração atrial, tá ok? E aí, a partir disso, a gente tem um aumento cada vez maior da pressão do ventrículo, sem alterar o volume, tá certo? Até o momento que a gente chega numa pressão maior do ventrículo, né, em relação ali, tanto à aorta, né, como também da, da artéria pulmonar. Isso daí vai encerrar a fase da contração isovolumétrica e vai fazer com que a gente tenha a abertura, né, das válvulas semilunares, né, tanto aórtica como pulmonares, e aumentar. E a partir daí a gente vai ter a ejeção ventricular com quando essa pressão ventricular está maior do que a pressão aórtica, certo? E aí a gente tem esse sangue sendo ejetado, né, ou para o sistema pulmonar ou para o sistema periférico, digamos assim, através da aorta. E a partir disso a gente tem também três fases, certo? Só que essa terceira fase aqui ela é mais, eu coloquei mais porque é título de livro e tudo, mas a gente precisa se atentar mais nessas duas primeiras, porque elas vão estar relacionadas também à forma como os sopros eles são auscultados, certo? Principalmente ali o sopro de estenose aórtica. A gente tem uma fase de ejeção rápida, onde que a gente tem uma diferença grande, né, já de pressão entre o ventrículo, que está bem maior do que a aorta, e aí, quando essa pressão ela começa a reduzir, eles acabam ficando mais iguais, né, essa diferença de pressão, e a quantidade de sangue vai sendo ejetada de uma forma mais lenta, né? Aí tendo a ejeção ventricular lenta, essa fase. Até o momento em que a gente tem uma inversão desse gradiente de pressão e quando a pressão da aorta acaba ficando maior do que a do ventrículo, essas válvulas, né, semilunares, elas acabam fechando, marcando o fim, né, da sístole e tornando possível, né, a gente auscultar a segunda bolha, que é B2, tá ok? Então, e a partir disso a gente tem a fase, né, do relaxamento isovolumétrico do ventrículo, já no início da diástole, e que a gente tem esse relaxamento sem alterar esse volume, tá ok? E aí, a partir do momento em que a gente tem esse ventrículo, ele atingindo
uma pressão menor do que o átrio, as válvulas as válvulas atrioventriculares, elas acabam abrindo, né, e a gente tem uma passagem, né, do sangue dos átrios para o ventrículo, inicialmente de uma forma mais rápida, né, porque a gente tem uma diferença de pressão grande, e depois reduzindo, tá ok? E aí a gente volta lá para o início do ciclo, com essa diferença de pressão já bem menor, né, e as válvulas semilunares semiabertas, que depois irão fechar após a contração atrial, e marcando o surgimento de B1, né? Então a gente tem o ciclo fechando desse jeito aí, certo? E uma coisa importante também para a gente, principalmente para a ausculta, é que a diástole ela acaba sendo mais demorada do que a sístole, certo? Então, normalmente quando você escuta, né, um grande silêncio ali na ausculta cardíaca, é sinal de que a gente está auscultando o período da diástole. E aí depois, né, quando ela finda, né, com o fechamento das válvulas atrioventriculares, né, e que finda com o surgimento de B2, tá ok? Então, era mais isso. Eu não sei se vocês tinham esquecido tanto assim, né, dessa parte do ciclo cardíaco, mas deu para relembrar aí como é e tudo, como é que a gente pode se basear na ausculta? Deu Que sim, tá vocês me tudo dizem. ok. Show. E aqui era mais umas imagens, certo? Essa daqui é uma imagem do bóron que eu tirei mais para a gente se basear, né, para ficar um pouco mais ilustrado, tá ok? Do ciclo cardíaco, aqui começando, né, com o enchimento ventricular, período da diástole, né, enchimento ventricular rápido, depois lento, contração atrial, aí vem B1, né, com o fechamento das válvulas atrioventriculares, e aí começa o período da sístole com a contração isovolumétrica, aí depois a gente tem a abertura, né, das válvulas semilunares aórticas e pulmonares, desculpa, com a ejeção, né, desse sangue, primeiramente de forma mais rápida, depois lenta, e aí quando essa pressão do ventrículo ela fica menor do que da aorta, a gente tem o fechamento das válvulas semilunares, né, marcando a ocorrência, né, de B2, e aí a gente tem novamente o início da diástole, tá ok? Então é mais aqui para ficar mais ilustrado, mas isso daqui é algo bem mais complexo, que nem eu sei explicar. Então, dessas curvas aqui de arteriograma, enfim, a gente pode seguir. E agora, né, chegando mais na parte que interessa a gente, falando um pouco sobre o exame clínico, certo? O exame clínico, como eu tinha falado lá no início, né, é baseado principalmente em inspeção, palpação e ausculta, ali no sistema cardíaco, né, sendo que a inspeção e a palpação, elas vão ocorrer ali de uma forma simultânea, ok? E aí, quais são os pontos que a gente deve sempre ficar atento, né, na inspeção e na palpação? Lembrando, né, que essa parte do exame cardíaco, né, assim como praticamente toda a semiologia ali pulmonar, né, abdominal, ela deve ser feita, né, com o paciente desnudo, né, com aquela parte exposta do corpo. Então, a partir disso, a gente vai buscar abaulamentos, vai fazer a ferição, né, verificar o ictus corde, vai analisar, né, os batimentos ou movimentos visíveis ou palpáveis, né, no ictus que pode ter ali, tá ok? E a avaliação do frêmito cardiovascular, que vai estar ali ligado principalmente à ocorrência de sopro, certo? Quando tem um sopro ali presente, você pode acabar, né, sentindo um frêmito ali na região, certo? Principalmente na palpação. Pronto. Essa parte dos abalamentos, a gente vai fazer uma observação completa do pré-corde, certo? De uma forma tangencial e frontal, certo? A forma tangencial aqui é com o paciente em decúbito dorsal ou sentado, e você tendo uma visão mais lateralizada aqui dele, né? Você se posicionando à direita, e aí você consegue ver se ele está tendo algum abaulamento, né, na região, ou alguma escavação, né? O paciente com pectus escavatum ou pectus carinatus, né? A gente pode observar dessa forma, certo? E frontal, né, do mesmo jeito, posicionando à frente do paciente. E aí, o que pode indicar nessa presença de abaulamentos? Pode indicar uma cardiomegalia, aneurisma de aorta, derrame pericárdico e alterações da própria caixa torácica. Essas alterações, elas são principalmente ali na infância, certo?
que a caixa torácica ainda está meio mole, digamos assim, ainda está em formação. Então, se tiver uma dilatação ali de ventrículo direito, ela pode muito bem alterar a caixa torácica e está ali bem visível, né? Então, é algo que a gente acaba ficando de olho, porque pode ter uma causa cardíaca, né, ou não cardíaca. Pode ser que essa alteração da própria caixa torácica ela pode ser por uma dilatação do ventrículo direito, ou pode ser uma formação, né, da própria caixa torácica, digamos assim. Tá ok? O ictus cordis, ele também recebe um outro nome, né, chamado de choque de ponta, e ele está localizado ali na região, mais ou menos ali do quinto espaço intercostal, né, com a linha hemiclavicular. Deixa eu ver se eu coloquei alguma imagem aqui para mostrar. Seria mais ou menos aqui, no quinto espaço intercostal, né, com a linha médio clavicular, né, hemiclavicular, e ele vai coincidir com o foco mitral, tá ok? E ele é um ponto importante porque ele sempre vai estar coincidindo com B1. Então, assim como o pulso carotídeo, tá ok? Então, é uma forma de você se basear no ciclo cardíaco, palpando ou ictus cordis ou pulso carotídeo. Acho que o Dr. Elisa deve até ter falado isso, né? Como uma forma de você estar se baseando. Então, ele tem essa localização, a extensão ali é mais ou menos de 1 a 2 polpas digitais, sendo que ela pode estar aumentada quando tem uma dilatação do ventrículo direito ou uma hipertrofia dele, certo? E ela pode ter até 3 ou 4 polpas digitais, né, de extensão, pode medir até mais do que isso, se for uma dilatação muito grande, certo? Você pode analisar a mobilidade. Assim, essa parte da mobilidade eu nunca vi sendo tanto feito na prática, né? Mas é feito principalmente com você posicionando o paciente em decúbito dorsal, aí você faz a marcação de onde está o ictus cordis, posiciona ele em decúbito lateral esquerdo, aí faz a marcação, direito marca, e aí você avalia o quanto moveu o ictus cordis, certo? O normal é mover ali de 1 a 2 centímetros, só que, sendo que quando ele não tem esse movimento, né, porque pode ter ali alguma adesão, né, do pericárdio e tudo, então é algo que é mais patológico. Intensidade e tipo de impulsão, que ali é feito principalmente pela palpação, né, você consegue sentir a impulsão ali do ictus cordis, e vai estar aumentado principalmente quando a gente tem uma hipertrofia ali de ventrículo esquerdo, um paciente que tem uma hipertensão arterial grave, ou está com uma estenose aórtica, e a gente tem um aumento ali da pressão, né, nas câmaras cardíacas, fazendo com que esse ventrículo ele hipertrofie, né, para conseguir bombear mais sangue. Enfim. E o ritmo e frequência está baseado ali principalmente na localização do ciclo cardíaco, tá ok? Então é algo que serve ali para a gente se basear, certo? E aqui, mais a título de curiosidade também, a gente pode ter alguns batimentos ou movimentos que podem estar, que podem ocorrer ali, né, na região do pré-córdio, né, e que quando está presente é algo que a gente também deve descrever, certo? No exame cardíaco. Então, vou tentar falar um pouco mais rápido dessa parte, que é como eu disse, né, são encontrados no pré-córdio e nas áreas vizinhas. Então, a gente pode ter retração sistólica, um levantamento em massa do pré-córdico, choques valvares, cliques, pulsação epigárdica e pulsação supraesternal. Elas vão estar principalmente relacionadas ali a dilatações, né, no ventrículo direito. Então, sempre que tiver alguma dessas alterações, né, a gente deve suspeitar de algum acometimento, né, dessa câmara, tá ok? E aí, o frêmito cardiovascular é o que a gente pode estar sentindo ali na palpação, que são vibrações produzidas no coração ou nos vasos, né? Normalmente está ali relacionado aos sopros cardíacos, certo? E aí a gente pode investigar a localização, principalmente baseada ali nos focos de ausculta, a situação no ciclo cardíaco, que é a forma que a gente tem, né, de localizar ela no ciclo cardíaco, e a intensidade, que a gente pode descrever, né, também a partir de cruzes, né, que varia de 1 até 4 cruzes. E a partir disso a gente consegue fazer essa descrição maior do frame, ok? Pronto. Essa parte aqui de expressão e palpação, vocês entenderam? Que aí a gente inicia a parte da ausculta cardíaca, que é a que eu consideraria, eu acho que principal, assim, que é o que a gente mais faz, né, na prática clínica. Tudo certo, gente, até agora? Natan, só com essa questão aí do frame, tudo
É que eu não estava lembrando que ele é só. Eu pensava que ele estava presente sempre, mas ele vai Uhum. estar quando tiver alguma alteração. Principalmente quando tem sopro ali. Você consegue sentir, se você for pegar na região, você consegue sentir o ictus cordis, a Hum, depender do paciente, né? O paciente, principalmente o paciente magrinho, né? Você consegue sentir. Aí é aquela pulsação ali no ictus, certo? Mas quando você tem o frêmito, você consegue sentir que está tipo tremendo assim em outras partes do precórdio, pode ser por conta do sopro, tá ok? Então acaba sim. tendo essa diferençazinha aí. A gente consegue quase sempre não, assim, sempre que o paciente ele tem condição, né, de ser um paciente magrinho, né, e tudo, a gente consegue sentir o ictus cordis, mas o frêmito a gente sente mais quando é o sopro, tá ok? Aí normalmente está ali próximos às áreas de ausculta, tá bom? Deu para Tá bom. entender, Andressa? Deu sim. Show. Então pronto. E aqui, gente, a gente já começa a parte da ausculta focando nos focos, né, e áreas de ausculta, certo? Que esses focos, eles não são exatamente o local onde o fenômeno está ocorrendo, digamos assim, porque eles não correspondem à localização exata das válvulas, mas eles são os locais ali no pré-córdio em que esses fenômenos, né, estetoacústicos, eles são mais audíveis, digamos assim. E aí, a partir disso, a gente toma eles como ponto de referência. A gente tem 4 focos, né, principais, digamos assim, que a gente vai estar conseguindo auscultar, e um foco acessório, né? No caso, o foco, a gente tem, desses 4 focos, né, a gente tem o foco mitral, que ele vai estar ali localizado na região do quinto espaço intercostal, justamente a nível da linha hemiclavicular, e ele vai corresponder ali, né, à região do ictus cordis, tá ok? E ele vai ter, né, como o nome sugere, vai ser o local onde a gente vai estar mais podendo auscultar os movimentos relacionados os fenômenos, né, relacionados à válvula mitral, ok? A gente tem o foco tricúspide, que ele está ali localizado próximo, né, ao, ao apêndice xifoide, né, um pouco mais lateralizado para a esquerda, e aí deles a gente vai estar conseguindo auscultar, né, os fenômenos relacionados à válvula tricúspide, certo? Ali mais à direita do coração. E de uma forma um pouco mais assim, contra-intuitivo, né, a gente tem também o foco pulmonar e o aórtico, porque eles meio que são trocados, né, digamos assim, porque a gente sempre imagina, né, a aorta descendo pela esquerda e o foco aórtico ele acaba sendo pela direita, né, mas é por conta dessa saída aqui, né, da aorta ascendente, que ela tem essa posição assim um pouco mais lateralizada para a direita, certo? Então, eles dois, tanto o foco aórtico como o foco pulmonar, eles vão estar localizados ali no segundo espaço intercostal, né, de uma forma mais justa external, né, próximo ao externo, sendo que o foco aórtico ele vai estar à direita e o foco pulmonar ele vai estar ali à esquerda, certo? Um ponto interessante é que quando a gente vai auscultar os fenômenos relacionados à válvula pulmonar, a gente vai auscultar eles normalmente ali no foco pulmonar e na borda external mais à esquerda. A gente não consegue auscultar eles em tipo, locais mais distantes, né, digamos assim. Por isso que o local assim que é mais fácil você auscultar o desdobramento fisiológico de B2 é no foco pulmonar, porque em outros locais você acaba não auscultando, tá ok? Então, era basicamente isso daqui que eu tinha colocado, certo? Caso vocês depois queiram dar uma olhada certinho, ok? Aí um ponto que eu acabei esquecendo de falar foi do foco aórtico acessório, né? Que ele vai estar localizado ali no terceiro, quarto espaço intercostal, né? Mais à esquerda, em que dele é possível também, né? Auscultar melhor também os fenômenos aórticos, tá ok? Então, é um ponto interessante aí de ficar de olho. Ok? E deixa eu ver aqui, mais o que a gente pode falar. Acho que é isso, né? O foco mitral ele acaba tendo um deslocamento, né? Assim como o ictus código, quando a gente tem
uma hipertrofia ali, né, de ventrículo esquerdo, ele acaba mudando de local. E um ponto que eu esqueci de falar do ictus codes é que ele pode mudar, né, de posição a depender do paciente, né, do tipo de corpo do paciente, digamos assim, né? Se é um paciente, ele é médio-líneo, né, ele vai estar com a localização do ictus codes ali naquela região, do pinto espaço intercostal com a linha hemiclavicular. Se ele for um paciente brevilíneo, se ele for menorzinho, né, e tiver o tórax mais largo, digamos assim, né, esse ictus codes ele vai deslocar por 2 centímetros mais lateral e para cima, ficando ali por volta do quarto espaço intercostal. Enquanto que se é um paciente longilíneo, ele acaba deslocando mais para dentro, né, um pouco mais para baixo, ficando ali no sexto espaço intercostal, né, mais ou menos. Então, o ictus codes ele pode variar também, né, a depender da, do corpo do paciente, digamos assim. Certo? E aqui já passando, né, para a semiotécnica sobre como é que a gente faz, né, essa parte da ausculta. A gente tem o estetoscópio, certo? Aqui é mais a título de, sei lá, curiosidade, digamos assim, né? O estetoscópio ele é dividido nessas partes aqui. A gente tem as olivas, né? O receptor auricular, né? Que é onde ele vai receber, né? O som vindo ali da campânula do diafragma. A gente tem essas duas hastes metálicas, certo? Que são curvadas aqui para ter uma maior, é, ficar um pouco mais anatômico, né? Conseguir encaixar melhor no ouvido. Que eles têm molas, né? Que são interligadas aqui com essa arte de borracha, que vai ter a finalidade, né? De transmitir o som que vem lá da campânula ou do diafragma, certo? Para a região. E a gente tem o receptor do estetoscópio, certo? Que ele pode ser uma campânula, como pode ser um diafragma. Normalmente tem alguns estetoscópios que eles vêm com os dois, certo? O diafragma e a campânula. Aí a campânula ela acaba sendo mais utilizado para avaliar, né, sons mais graves, e o diafragma é utilizado para avaliar sons mais gerais, né? E aí normalmente tem alguns também estetoscópios que eles tem os dois lados, né, com o diafragma, né, um menorzinho e outro maior, né? Aí o menor normalmente é utilizado muito na pediatria e o maior é mais em pacientes adultos, né? Enfim. E aqui um outro ponto que é fundamental é a posição do paciente e do examinador, ok? Normalmente o examinador ele está sempre posicionado ali à direita do paciente e aí o paciente ele pode se posicionar, né, de várias formas, sendo essas quatro aqui principais, né? A gente avalia o paciente principalmente em decúbito dorsal ou o paciente estando sentado, certo? Para a ausculta em geral. A gente pode pedir para o paciente ele adotar essa posição C aqui, que é o paciente decúbito lateral esquerdo, com o braço, né, esquerdo ele posicionado na região da cabeça para ter uma liberação maior, ali da região do pré-córdio, para a gente conseguir fazer uma análise. E essa posição ela é ótima assim para a gente estar avaliando os fenômenos relacionados principalmente ao foco mitral, tá ok? Então, um sopro naquela região, como é o caso da estenose mitral, né? Ela acaba sendo melhor auscultado se o paciente ele estiver adotando essa posição. Estenose mitral e insuficiência mitral também. E é algo até que essa posição ela é conhecida também como posição de Pachon, certo? Eu lembrei até que no semestre passado a gente teve uma prática com o Dr. Charles Jean, né, em cardiologia. Aí ele pegou e disse para a gente botar o paciente na posição de Pachon, né? Só que a gente não sabia que tipo tinha esse nome, né? Aí depois foi que ele disse que era decúbito lateral esquerdo e servia para isso, né? Para a gente auscultar melhor os fenômenos estetoacústicos, né? Ali no foco mitral. E aí a gente pode também pedir para o paciente ele adotar essa posição aqui em D. Ele pode estar sentado, ele pode estar em pé, né? E aí ele meio que fica curvado sobre o tórax, né? Em cima do leito, ou então em cima de uma mesa, né? Ou algo do tipo. E ele é melhor, essa posição ela é ótima para a gente auscultar os fenômenos relacionados aos focos da base, né? Foco pulmonar ou foco aórtico, tá ok? E aí a gente consegue ver com mais clareza os fenômenos estetoacústicos que acontecem naquela região
principalmente ali um paciente que tem insuficiência aórtica, você quer auscultar mais claramente o sopro, então a gente pede para o paciente adotar essa posição aqui para fazer melhor a ausculta. E é algo que também a gente acaba fazendo muito lá no S7, né, nas práticas de cardiologia. Então, quando vocês chegarem lá, né, provavelmente vocês vão pegar alguns pacientes que terão que colocar nessas duas posições aqui para auscultar melhor, né, esses focos. Tanto o foco mitral, ali no paciente decúbito lateral esquerdo, como os focos da base, né, principalmente ali o foco aórtico, o paciente ele estando em pé, né, ou sentado, curvado sobre o tórax ali em cima do próprio leito, certo? Como é o nome dessa posição aí que tu falou, que eu esqueci? É o Qual? cego. A C ou a C, né? É Pachon. Pachon? É. Aí ela é para escutar mais o aórtico, né? Ou é o mitral? Foco mitral, isso. Mais o mitral. Aí essa do Foco D, mitral. como é o nome? Posição o quê? Assim, eu acho até que ela tem um nome específico, mas eu não lembro exatamente. Mas é o paciente, ele meio que se curvando sobre o tórax dele. Aí, com essa curvatura, a gente consegue aproximar mais a caixa torácica da base ali do coração. A gente já consegue Precisa escutar ficar de melhor. pé, é? Ele pode ficar em pé ou sentado, só que de uma forma mais curvada, assim, sobre o tórax, ok? Hum. Quando tu fala focos da base, é o aórtico e o pulmonar? Isso. Que eu não sabia. Tá bom, obrigada. Nada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, é só falar, certo? A gente vai sanando aqui. Pronto. E aqui outros pontos, né, que a gente sempre tem que estar atento é o ambiente, né, que deve ser um ambiente silencioso para a gente estar fazendo a ausculta. Então, o ideal é que não tenha ninguém conversando, que não tenha nenhum ruído assim que possa atrapalhar a ausculta, certo? E é por isso que tipo, acaba que a ausculta cardíaca assim, em ambiente de emergência acaba sendo bem difícil de fazer, né? Porque tá aquela correria toda. Enfim, aí acaba que não tipo, acaba sendo prejudicado, né? Orientação do paciente é algo que é importante, né? Você está ali orientando o paciente a adotar medidas específicas, né? Posição específica, para você estar conseguindo auscultar mais adequadamente, certo? Escolha correta do receptor. Ali, se você vai fazer uma ausculta mais geral, né, utilizar o diafragma. Se for uma ausculta mais de sons mais agudos, na verdade é o contrário, né? Se for um sons mais agudos, utilizar o diafragma, ausculta em geral, né? E se for sons mais graves, você utiliza ali a campânula. Só que eu acho que tipo dos estetoscópios que mais são utilizados, eu acho que não sei se a campânula tem mais no cardiology, que eu acho que dos Litmos, né, pelo menos, o Classic 3, eu acho que ele tem por 2 diafragmas, né, então, enfim, acaba que você utiliza mais o diafragma mesmo. E manobras adicionais, certo? Aqui é algo que você pode pedir para o paciente ele inspirar profundamente, né, para aumentar ali o retorno venoso, né, para o coração. E a gente, ao escutar melhor sopros que podem estar relacionados ali as câmaras direitas, né, principalmente ali relacionada à insuficiência tricúspide e aórtica e pulmonar, nesses casos, ou então, para auscultar melhor sopros, né, pode ser preciso que o paciente faça algum exercício físico, uma atividade física para aumentar a frequência cardíaca. Então, é algo que pode ser preciso, tá, ok? Durante a ausculta. E aqui, já entrando nas partes mais específicas para falar sobre as bulhas cardíacas, certo? A primeira bulha, né, B1, como eu já tinha dito antes, ela é tida, né, ela é feita pelo fechamento, né, das válvulas mitral e tricúspide. Normalmente ela tem um som mais grave, né? É por isso que a gente utiliza nessa onomatopeia do tum tá, né? Tá no caso do B2. Mas aí a gente utiliza o tum como um indicativo para B1. E ela coincide com o ictus cordis e o pulso carotídeo. Então, quando você vai fazer a diferenciação, né, e a localização ali no ciclo cardíaco, o ideal é que você palpe ou ictus cordis ou pulso carotídeo, né? Preferencialmente pulso carotídeo, porque o ictus cordis ali, como você vai
B1 ela é mais audível, principalmente ali no foco mitral, aí você já está com o esteto, né, naquela região, então você faz a comparação ali com o pulso carotídeo, tá ok? Que são pulsos mais centrais, né? É por isso que a gente não conseguiria utilizar, por exemplo, o pulso radial, né? Porque ali no pulso radial, ou até mesmo braquial também, né? Como eles são pulsos já periféricos, acaba que não coincide. Então ficaria ruim de você fazer essa localização aí, ok? E aí B2 ela já é marcada pelo fechamento, né, das válvulas aórtica e pulmonar, são os componentes principais dela. B2 ela já tem um timbre, né, mais agudo, né, e por isso que a gente representa ele como tá, é um timbre mais agudo e seco, que vai ocorrer depois do pequeno silêncio, que é a sístole, ok? E aí a gente tem as áreas de ausculta dos componentes, aórtico e pulmonar. No caso, é aquela questão que eu tinha dito, certo? Que o componente pulmonar da B2 ela é mais auscultado no foco pulmonar. No foco aórtico, a gente acaba auscultando só o componente aórtico, enquanto que no pulmonar a gente ausculta os dois componentes, o componente aórtico e pulmonar de B2. É por isso que o desdobramento fisiológico de B2 ela é auscultado só ali no foco pulmonar, porque ele é o único foco que você consegue ter esses dois componentes, o fechamento da válvula aórtica e o fechamento da válvula pulmonar. Vocês conseguiram entender bem certinho isso daí? Porque é algo que, não sei se eu explicando aqui ficou um pouco confuso, mas seria basicamente isso, né? Se a gente for auscultar um desdobramento fisiológico, tem que ser no foco pulmonar, porque é nele que vai ter os dois componentes, certo? E aí a gente tem o desdobramento de B2, né? Que a gente vai estar auscultando ali como um plano. E esse desdobramento ele vai ocorrer principalmente ali quando quando o paciente ele faz uma expiração profunda. E aí vou precisar que vocês lembrem lá da fisiologia da tia Calado, em que quando o paciente ele faz uma inspiração profunda, a gente cria uma pressão negativa, né, no tórax, ali na região pulmonar, e aí a partir disso vai ter uma chegada maior, né, de sangue no ventrículo direito, e com essa quantidade maior de sangue, vai fazer com que a sístole do ventrículo direito ela demore mais para acontecer. E com isso, vai acabar sendo retardado nessa sístole em comparação com o ventrículo esquerdo, fazendo com que não coincidam esse fechamento das duas válvulas, né? Tanto de B2, dessas duas válvulas, né? A válvula aórtica como a pulmonar. Aí, como a pulmonar ela acaba fechando depois, meio que esse B2 ele acaba ficando estendido, fica desdobrado, né? Então, em vez de auscultar um tá, a gente ausculta um tá, tá certo? Aí aqui para frente vai ter um áudiozinho que a gente vai conseguir escutar certinho, certo? Esse aqui é mais para vocês verem. Vocês estão conseguindo ouvir? Bem baixinho. Deixa eu ver se eu aumentando o volume aqui no meu áudio eu consigo. Vocês conseguem ouvir melhor? Melhorou? Deixa eu botar mais uma vez. Aqui no caso são as bolhas normais, certo? B1 e B2. Pronto. Deixa eu ver aqui. Show. O pessoal está conseguindo escutar, então ótimo. E aí, no caso, gente, tipo assim, acho que eu devia até ter falado isso antes, mas na semiologia eu acho que o mais importante aqui para a gente é identificar a ausculta normal, né, digamos assim. Então, você auscultando, identificando quando a ausculta está normal, quando tem algo alterado, você identifica logo, certo? Então, eu acho que o interessante é a gente focar principalmente
nessa ausculta normal aqui, para sair tipo, craque, digamos assim, na semiologia, nessa parte da ausculta normal. Beleza? Então é isso. Essa daqui é B1 e B2 sem nenhuma alteração. Aqui a gente já tem o desdobramento fisiológico de B2, certo? Primeiramente é uma ausculta normal, né, sem o desdobramento, ali na expiração. E aí, na inspiração, né, por aquele mecanismo que eu já tinha explicado, acaba que a gente tem esse desdobramento. Então, a gente, em vez de auscultar um tá, a gente ausculta um tlá, ok? Então, deixa eu botar aqui novamente. Pronto. Conseguiram identificar aí o Tu desdobramento? pode colocar de novo, por favor? Na hora. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar mais uma vez. Pronto. Aí dá para perceber que é como se ele tivesse esse saber do slide tivesse uma forma mais arrastada, né? Ficasse um trá, né? Enfim, aí a gente consegue fazer essa diferenciação, certo? Acaba que fica bem difícil de diferenciar o desdobramento de B2 com a B3, né? É algo até que eu lembro de uma das práticas que ficou um pouco confuso para a gente, né? Mas isso daí é mais prática mesmo, né? Que a gente consegue ter essa diferenciação de uma forma melhor, ok? E agora, né, falando das bolhas acessórias, né, digamos assim, que elas vão ocorrer ali mais em situações patológicas, digamos assim, mas em algumas pessoas elas podem até ter aparecido, né, e não indicar algo tão grave, digamos assim. Para isso, inicialmente eu queria comentar com vocês essas denominações aqui da localização, né, dessas bolhas e de outros fenômenos estetoacústicos, né, no ciclo cardíaco, tá ok? A gente utiliza essas denominações aqui, né, proto, meso, tele e holo. Proto, ela vai peraí, deixa eu refazer, né? A gente vai meio que dividir, né, as partes do ciclo cardíaco em três partes. Por exemplo, a sístole a gente vai pegar e dividir em três, né? Três partes e a diástole também. A proto, quando tem proto no nome, quer dizer esse terço inicial, certo? Então, protosístole é o terço inicial da sístole. Mesosístole já indica o terço médio, né? Então, seria essa metade da sístole, digamos assim. E a telesístole é o terço final da sístole, tá ok? Então, protosístole, terço inicial da sístole, mesosístole, terço médio da sístole, e telesístole é o terço final da sístole. Quando a gente tem esse prefixo holo, né, ele vai dizer respeito, que vai abarcar aquela fase inteira, né? Então, se é holosístole, é porque pega toda a fase de sístole ali do ciclo cardíaco, ok? E ele aqui principalmente, a gente vai ouvir esse nome relacionado principalmente ao sopro da insuficiência mitral, que ele vai pegar ali toda essa fase da sístole. E do mesmo jeito vale para a diástole, né? Protodiástole é o terço inicial da diástole, mesodiástole o terço médio da diástole, telediástole o terço final da diástole. Violodiástole é o fenômeno que pega toda a fase ali da diástole, certo? Telediástole a gente pode ouvir também como pré-sístole, tá ok? Porque já é imediatamente antes ali da sístole ventricular. E aí a gente tem, né, as bolhas cardíacas. A gente tem a terceira bolha, B3,
e a quarta bolha B4. No caso, B3, ela vai surgir ali quando a gente tem, né, uma distensão súbita da parede ventricular pela corrente sanguínea. Então, o que seria isso? Seria ali na fase bem inicial, né, ali da diástole, quando o sangue, né, na fase de enchimento ventricular rápido, né, ele acaba vindo do átrio o ventrículo, a gente tem esse sangue em situações patológicas, ele fazendo com que a gente que tenha, né, uma distensão brusca da parede ali do ventrículo. E aí, a partir dessa distensão brusca, gera um som, certo, um ruído, que é essa terceira bolha, B3. Então, ela vai ocorrer também ali, né, quando a gente tem uma redução, né, da complacência do ventrículo, e a gente vai estar auscultando ela nessas situações patológicas aí, certo? Como eu disse, é um subproto diastólico de baixa frequência, porque ele vai estar ali, né, nesse terço inicial da diástole, principalmente ali na fase de ejeção não, de enchimento ventricular rápido. É mais audível em foco mitral e com o paciente decúbito lateral esquerdo, né? Então, aquela posição lá do Pachon, né, acaba sendo melhor para você auscultar uma B3 ali, se você fizer uma ausculta normal em decúbito dorsal, né, o paciente estando, você pode colocar, e você suspeitar que tem uma B3 ali, você pode colocar em decúbito lateral esquerdo para estar vendo, né, melhor essa presença do B3. Pode ser comum, né, em crianças e alguns adultos jovens, certo? E aí a gente faz a diferenciação, principalmente quando tem alguma condição por trás. Um paciente que ele já está com uma miocardiopatia, se ele está com uma miocardite, aí esse surgimento dessa B3 ela já é patológica, né, nesses casos. A gente tem uma condição subjacente. E ela, onomatopeicamente, né, ela fica como se fosse um tu, certo? Nesse som mais grave, de baixa frequência. A quarta bolha, B4, ela já está relacionada à fase de contração atrial. Por isso que ela é telediastólica ou pré-sistólica. Quando a gente tem, né, a contração do átrio e a expulsão daquela massa sanguínea do átrio para o ventrículo, aquele sangue que ele está no ventrículo, ele acaba fazendo um amortecimento do sangue que vem do átrio. E aí esse amortecimento, essa freada brusca, acaba gerando um som que é B4. E aí vai ocorrer principalmente ali, né, nos pacientes também que tem uma redução da complacência ventricular, paciente que teve um infarto, por exemplo, e aí fibrosou o ventrículo, ele acaba que não vai estar distendendo adequadamente e fazendo com que gere esse som aqui na fase da contração atrial, certo? E aqui ele é ouvido mais raramente em condições normais em crianças e adultos jovens, porque normalmente ele já é um indicativo de patológico, né? E a gênese é pouco esclarecida, mas acredito que seja por conta dessa freada brusca aí do sangue que vai do átrio para o ventrículo, tá ok? Vocês conseguiram entender aqui, principalmente as situações em que são formadas, B3 e B4? Deu sim, Natan. Poxa, então vou seguindo aqui. Aí aqui é mais para vocês auscultarem, certo? Esse primeiro vídeo aqui é a presença do B3. E aí a gente consegue ver, né, que forma um tum-tatu, 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 certo? Então deixa eu botar aqui. Depois. Ei, você não vem morder, não. Eu lhe dou uma pisa. Peste. Mais uma vez. Pronto. Na prática, acaba ficando um pouco de diferenciar do desdobramento de B2, certo? Porque B3 ali acaba estando muito próximo. Mas, tipo, por mais sutil que pareça, a gente consegue ver que não tem, quando tem B3, não tem esse caráter arrastado
da bolha, certo? A gente consegue ver que tem uma diferenciação entre uma e outra. Então, nesses casos, a gente consegue fazer essa separação aí de B3 com o desdobramento de B2. Deixa eu botar aqui mais uma vez. E agora B4. B4, vocês vão perceber que ele parece ser mais próximo de B1. Pronto, aí a gente acaba escutando como tutum tá, tutum tá, tutum tá, tutum tá. Então, quando ele está localizado mais ali próximo de B1 do que de B2, a gente faz essa suspeita, né, de ser um B4 e não um B3. Tá ok? Então eu vou colocar aqui mais uma vez, para a gente já ir treinando o ouvido. Essa aqui é o galope, é, Natão? Ou eu tô confundindo? Galope, o galope ele vai ser, ele tem dois tipos, né? A gente tem o galope atrial e o galope ventricular, é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas ele é principalmente pelo B3. O B3 ele vai, quando ele está, principalmente um paciente em taquicardia, ele fica bem certinho como o galopar de um cavalo. Patatá, 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 patatá. Aí eu vou mostrar depois também um áudio aqui que vai dar para vocês escutarem melhor. Mas é principalmente o B3 que faz o galope. O B4 ele faz, mas acaba ficando um pouquinho mais diferente, que é o galope ventricular, que a gente chama, certo? Não, na Certo. verdade, o B4 é o galope atrial. Enfim. Show. Pronto. Aí aqui já entrando, né, na dúvida da Andressa, a gente tem a formação dos ritmos tríplices, certo? Que é quando tem a presença, né, de uma daquelas bolhas patológicas. Deixa de ser um ritmo duplo, né, para ser um ritmo tríplice. E aí é algo que a gente precisa estar situando corretamente no ciclo cardíaco a partir, né, da identificação das duas bolhas, né, fisiológicas, B1 e B2, uma palpação ali do pulso carotídeo, né, para estar se localizando melhor, tá certo? Os ritmos tríplices, principalmente ali no caso o galope, né, o ritmo de galope, ele vai ocorrer no B3 patológico. Isso daqui era até para eu ter tirado, porque faz mais confundido que ajudar. Mas enfim, é só saber que o ritmo de galope ele vai estar presente, né, quando a gente tem um B3 patológico ali, que a gente identificou que tem um B3, né, e o paciente ele tem alguma condição ali subjacente, tá ok? Como é o que eu tinha dito, né, o paciente tem uma miocardiopatia, por exemplo. Aí a gente tem o ritmo de galope ventricular, ritmo de galope atrial e o ritmo de galope de som. O ritmo de galope ventricular é pela presença do B3, o ritmo de galope atrial é a presença do B4, e o ritmo de galope de som é quando a gente tem B3 e B4, só que o paciente ele está com taquicardia, né? Ele está com a frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, e acaba que a gente tem, acaba percebendo como se fosse uma única bulha patológica, né? Em vez de perceber 4 bulhas, a gente percebe 3, porque B3 e B4 acaba ficando uma sobre a outra, digamos assim. Okay? Então a gente tem o ritmo de galope, né? Ele ficando parecido com um galope de um cavalo, ele fica patatá, 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 auscultando principalmente quando o paciente está com aumento da frequência cardíaca, certo? E aí ele é mais audível, né, com o paciente decúbito lateral esquerdo, na ponta do coração e justa externa. E é aquele caso, né, como é uma B3, a B3 acaba sendo mais auscultado, né, com o paciente decúbito lateral esquerdo. Então é por isso que é importante, nesses casos, a gente colocar o paciente nessa posição. E acaba tendo grande valor na prática, porque já indica que o paciente ele já está num processo de
injúria miocárdica, né, digamos assim. É um paciente que ele já está com sofrimento miocárdico e que precisa, né, uma intervenção imediata para tirar, né, o paciente daquela condição, certo? Normalmente já de uma condição de emergência. Uma insuficiência ventricular esquerda, por exemplo, é o que pode acontecer nesses casos. Tá? Pronto, aí aqui é para vocês escutarem certinho, ok? E o ritmo de galope atrial, achei que eu tinha botado um ensaio específico, mas ele não indica uma condição tão grave de início, digamos assim, porque ele não indica uma descompensação ventricular naquele momento, mas é um sinal de alerta, porque é como se o ventrículo estivesse começando a descompensar, né? É algo que vocês vão ver melhor no S7, mas e que ele vai começar a exigir mais do átrio, certo? Para poder estar mantendo a sua função adequada. Então, é depois disso aí que tem o surgimento desse galope atrial, ok? Parecendo aqui uma escola de samba já no carnaval. Deixa eu botar aqui no pausa para poder vocês escutarem certinho. Bora lá. Aqui é o galope ventricular, que é a presença do B3, tá ok? E aí vocês devem lembrar, né, aquele sonzinho do paciente, né, quando ele está com a frequência cardíaca normal, né, que fica o tum-tatu, 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 tá? Mas quando ele está com a frequência cardíaca aumentada, ele fica parecendo realmente um galope, ok? Então eu vou botar primeiro aqui, galope ventricular pela presença de B3. Bom, vocês conseguiram escutar? Deu para ver, né, Andressa, que parecido bem como um galope, né, de um cavalo. Sim, verdade. Deixa eu botar aqui mais uma vez. Então, aí agora a gente vai para o galope atrial, que é pela presença do B4. Acaba que fica um pouco parecido também com o galope ventricular, né? Mas é nesses casos aí que a gente vai ter que fazer alguma manobra, né? Algum jeito de estar reduzindo essa frequência cardíaca do paciente para poder diferenciar a presença do B3 e a presença do B4, ok? Eu acredito que seja mais pela utilização, né, de um beta-bloqueador, algo do tipo para reduzir a frequência cardíaca do paciente. E aí a gente consegue fazer essa diferenciação de uma forma melhor, certo? Da presença do B4 com a presença do B3. Eu vou colocar aqui mais uma vez para a gente escutar. Agora comparar com o galope ventricular. Fazendo a palpação do pulso carotídeo, a gente consegue diferenciar melhor, né? Que um fica como se fosse um tututá, 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 que seria o galope atrial, né? O outro fica o tututum, 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 que seria o galope ventricular, certo? Eu aqui passando o bico fazendo sonoplastia, né? Mas faz parte, tudo pelo aprendizado. E agora o galope de soma, que é a presença das duas bulhas patológicas, né, digamos assim, das bulhas acessórias, sendo que elas acabam podendo ser sobrepostas, certo? Nesses casos aqui, quando a frequência cardíaca está para ouvir, mais uma vez. Pronto. Aí nesse caso aqui, se você escutar um desse daqui, é correr com o paciente para um serviço de emergência, porque esse indicativo aqui não indica coisa boa, não, certo? Essa bateria aqui do trio elétrico do Bel Marques aí no canal. Enfim, vamos seguir.
Vai passar demais. Pronto. E aí a gente vai fazer, né, uma análise das bolhas cardíacas, né, de algumas alterações que elas podem estar presentes nelas, certo? No caso, existem alguns fatores que vão influenciar, principalmente ali em B1 e B2, que seria a posição das válvulas, nível de pressão na cavidade, né, ali no ventrículo, por exemplo, a velocidade de subida, né, da pressão dentro do ventrículo, condições anatômicas das válvulas, né, como aquelas válvulas estão, se ela está fibrosada, se ela está estenosada já com calcificação, a capacidade de contrátil do miocárdio, né, como o miocárdio está contraindo, se ele está com uma contração forte, e existem fatores que vão influenciar também na transmissão, que aqui é mais relacionado ao paciente mesmo em si, digamos assim. Aí agora para abordar certinho, né, cada uma delas. Posição das válvulas. Quanto mais baixas estão as válvulas, maior é o trajeto que ela vai fazer para fechar, e aí mais intenso vai ser o ruído daquela bolha, digamos assim. Deixa eu ver se eu consigo ensinar aqui para vocês. É como se, tipo, a válvula estivesse aqui, e aí, quando fosse para fechar, quando ela está muito aberta, né, ela acaba percorrendo um espaço grande, e aí ela tipo, ganha mais velocidade e fecha de forma mais intensa. E aí, com isso, a bolha ela acaba ficando mais hiperfonética. Enquanto que quando essa válvula está mais próxima, ela acaba percorrendo uma distância bem menor e com isso tipo, o som que é gerado acaba sendo de menor intensidade. Então, nesses pontos aí podem estar influenciando, né, a forma com que você faz essa ausculta daquela bolha. Tá ok? E condições que levam, né, à redução do enchimento ventricular, como o paciente que ele está com taquicardia ou está com hipertireoidismo, né, que a frequência cardíaca aumenta também, acaba com que a gente tem um fechamento das válvulas quando elas estão mais abertas. E aí, por isso, a gente tem um som de maior intensidade ali, no caso da B1. Nível de pressão intracavitária, quando a gente tem uma pressão maior no ventrículo, no caso de uma estenose mitral, por exemplo. Essa caso aqui da estenose mitral, né, vai ter uma pressão maior no átrio, porque ele vai estar querendo vencer aquela válvula mitral que vai estar estenosada, né, que não vai estar abrindo direito, então vai ter que fazer mais esforço para estar passando o sangue ali. E aí, nesse caso, a gente vai ter com que essa maior força, né, vai fazer com que tenha um vigor maior, né, para essa válvula mitral ela fechar, gerando um som de maior intensidade. A velocidade de subida da pressão intraventricular, quando a gente tem uma subida maior, certo? Uma pressão grande do ventrículo, por exemplo, vai acabar gerando um som mais intenso, e o contrário também é verdade, quando tem uma baixa pressão, esse som vai estar de menor intensidade. Condições anatômicas das válvulas, eu acho que seria um dos principais aqui, que seria interessante saber. Por exemplo, um paciente que ele está com a válvula mitral fibrótica, a válvula é como se ela tivesse mais pesada, e aí quando ela fecha, acaba gerando um som mais intenso, ok? Aqui acontece no caso de um paciente que ele está, por exemplo, teve febre reumática, né, ou algo do tipo, que afetou a válvula, certo? Válvula aórtica, mitral, enfim, aí pode estar afetando. No caso aí seria mitral, porque é B1, né? Seria mais audível aí. Ou uma válvula mitral estenótica, quando ela já está calcificada, já está bem enrijecida, né, que não está conseguindo nem abrir direito, aí o som vai ficar menos intenso porque ela quase não vai estar se movendo, digamos assim. E a capacidade de contrato no miocárdio também, né? O miocárdio, quando ele está com uma pouca capacidade de contrair, o paciente que ele teve um infarto, vai gerar uma hipofonese de bolhas, certo? Então é algo que você espera, né, quando vai fazer um exame físico de um paciente que infartou. É algo que vocês vão ver muito também no S7, lá com a doutora Daniela, que inclusive se garante. E fatores que interferem na transmissão. Se um paciente que ele tem, que é obeso,
ou uma paciente que tem grandes mamas, que tem a musculatura peitoral bem desenvolvida, acaba que você tem uma dificuldade, né, de passar esse som até o estetoscópio, né, de captar, então ele fica de baixa intensidade. Timbre e tonalidade, né, que pode alterar, que é algo mais específico, que aí, numa presença de fibrose na estenose mitral, esse ruído ele fica mais intenso, agudo e com um timbre metálico, certo? Então, o B1 ele acaba ficando de uma forma mais aguda nesse caso. O desdobramento, né, é algo que pode acontecer e ele ficar parecendo como um tum-tá-tum, nesse caso, certo? E, no caso de um sopro sistólico de regurgitação, principalmente aqui no caso da insuficiência mitral, ela B1 pode estar mascarada, então você não pode acabar não auscultando ela e auscultar somente o sopro, certo? Nesses casos aí. E aí B2 é do mesmo jeito, tem essas condições aqui que acaba intensificando, né, a posição das válvulas, que quanto maior a distância, maior é a velocidade com que a válvula vai pegar para fechar, e aí formando um som mais intenso. E aí tem a relação com o débito cardíaco, né? Que aí no caso, quanto mais sangue tiver, né, no ventrículo para estar expulsando, maior vai ser a distância com que a válvula aórtica, né, nesse caso, tomando como exemplo, né, ela vai percorrer para estar fechando, gerando um som mais intenso. E aí é do mesmo jeito, quando a gente tem uma calcificação da válvula, com ela ficando soldada, né, naquela região, acaba que tem um som de baixa intensidade, um nível tensional, né, da circulação. O paciente que ele tem hipertensão, acaba que essas válvulas, a válvula aórtica, ela vai estar muito aberta, né, e quando ela fechar, ela vai gerar um som de grande intensidade. E aqueles mesmos fatores, certo? O paciente tem obeso, tem grandes mamas, tem a musculatura peitoral bem desenvolvida, acaba que a gente tem um som de difícil ausculta, né? A gente acaba auscultando ele mais baixo. E aí a timbre e a tonalidade também, ela acaba adquirindo um caráter seco quando tem esse endurecimento das sigmoides, certo? E aí o ponto que eu acho que é mais importante aqui de B2 é a gente fazer essa diferenciação dos tipos de desdobramento. A gente tem o desdobramento fisiológico, aqui né, no foco pulmonar. A gente tem o desdobramento fisiológico, que é aquele desdobramento que acontece durante a inspiração, e aí chega mais sangue, né, no ventrículo direito, no átrio direito inicialmente, depois no ventrículo direito, fazendo com que a gente tenha um atraso da sístole e, consequentemente, a válvula pulmonar ela atrasa o fechamento e fica depois da válvula aórtica, fazendo com que a gente tenha esse desdobramento do som. Mas tem outras formas de ocorrer um desdobramento, né, de forma mais patológica, digamos assim. A gente tem um desdobramento que ele pode ser constante e variável, sendo que esses desdobramentos eles vão ocorrer, né, com origem elétrica ou mecânica, ou seja, origem mecânica por algum defeito ali, né, nas câmaras cardíacas, digamos assim, origem elétrica por conta de um bloqueio de ramo ou algo do tipo. O desdobramento constante e variável ele vai ocorrer porque sempre você vai ter um desdobramento, certo? Só que na inspiração ele vai intensificar. Isso vai ocorrer quando a gente tem um bloqueio de ramo direito do feixe de His. O bloqueio de ramo direito ele é uma condição que ele vai meio que retardar a chegada do impulso nervoso naquela região. Então, como esse impulso ele vai chegar de uma forma mais tardia, digamos assim, essa válvula pulmonar ela sempre vai fechar depois da válvula aórtica. Então você sempre vai ter um desdobramento ali de B2. Só que nos casos em que o paciente ele vai fazer a inspiração profunda e vai chegar mais sangue ali, né, nas câmaras direita, acaba com que a gente tem um retardo ainda maior no fechamento da válvula pulmonar. E aí com isso a gente tem uma intensificação desse desdobramento. Então o desdobramento ele é constante, porque ele sempre ocorre, e ele é variável, porque ele piora na inspiração, certo? Justamente por conta desse bloqueio do ramo direito que vai atrasar a chegada do impulso nervoso naquela região. O desdobramento
ele pode ser fixo, ele não alterar, que aí é o caso da comunicação interatrial, porque esse daqui é o caso em que a gente tem os dois átomos eles se comunicando. Então, quando chega mais sangue, né, na inspiração profunda ali no ventrículo direito, acaba com que a gente tem esse paciente ele fazendo, né, esse retardo ali do fechamento da válvula pulmonar, gerando um desdobramento. Só que durante a expiração, quando chega menos sangue para o ventrículo direito, chega mais sangue no ventrículo esquerdo, né, porque vem ali do pulmão, acaba que o sangue que está no átrio esquerdo passa para o átrio direito. Então ele acaba retardando do mesmo jeito o fechamento da válvula pulmonar. E aí, a partir disso, a gente tem esse desdobramento que ele ocorre de forma mais fixa, né? Ele sempre vai estar ocorrendo no mesmo tempo, né? Digamos assim, com a mesma duração. E a gente tem o desdobramento invertido, que ocorre no bloqueio do ramo esquerdo do feixe de His, né? O bloqueio de ramo esquerdo ele vai atuar de uma forma parecida com o bloqueio de ramo direito. Então, o bloqueio de ramo esquerdo ele vai meio que retardar o fechamento da válvula aórtica. Aí, como ele retarda, acaba que ela vai ficar, durante a inspiração profunda, né, fechando no mesmo momento em que fecha a válvula pulmonar. Só que aí, durante a expiração, como a válvula pulmonar ela acaba fechando antes, aí acaba que esse esse desdobramento ele acaba ocorrendo durante a expiração. Então é por isso que ele acaba sendo ao contrário, né, do que a gente observa no desdobramento fisiológico. Tá ok? É algo aqui mais a título de curiosidade também, porque é algo mais específico. Né? Esses casos aqui de bloqueio de ramo, todo que fica mais a título do especialista. E aí, né, B3 e B4, como eu já tinha falado, eles surgem mais nessas condições aqui de cardiopatias, certo? E aí, o B4 está relacionado à condição de redução da complacência ventricular. O paciente ele tem isquemia miocárdica, por exemplo, ok? Mas aquilo que eu tinha falado antes, eu vou passar mais rapidamente, né? Porque também já está se estendendo muito a monitoria. E para encerrar, a gente vai falar sobre os sopros, tá ok? Os sopros, eles são originados justamente ali por conta de alterações no fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, que ele normalmente ele é laminar, ele acaba passando por um processo de turbilhonamento, gerando essas alterações aí no sopro que são auscultadas durante a ausculta cardíaca. A gente tem os mecanismos de formação, que pode ser por aumento da velocidade, fazendo com que esse sopro, ele, quando ele passa nos vasos, né, ou ali também nas válvulas, acabam gerando turbilhonamento, gerando esses sons, né? Redução da viscosidade também, que acaba gerando turbilhonamento, porque aumenta, né, a velocidade com que esse sangue ele passa, certo? Então, acaba gerando som também. Passagem por zona estreita, no caso das estenoses, certo? De válvula. Passagem por zona alargada, no caso de insuficiências, né, da válvula, principalmente. E passagem por membranas, né, de borda elíptica, ok? E aí, no ciclo cardíaco, a gente acaba fazendo essa diferenciação do sopro em sopro sistólico e diastólico. No caso, os sopros sistólicos, né, eles vão ocorrer ali durante a sístole ventricular, então é o paciente que ele tem uma estenose aórtica, né, ou estenose pulmonar, ou então uma insuficiência mitral, né, ou tricúspide, que aí esse sangue ele acaba voltando para o átrio durante a contração. E na diastólica é o paciente que ele já apresenta insuficiência aórtica ou pulmonar e estenose mitral, né, ou tricúspide, que aí durante a fase de enchimento acaba tendo uma dificuldade maior de passagem do sangue por aquelas válvulas. E aí falando um pouquinho, né, sobre cada uma delas, os sopros sistólicos, né, eles vão ocorrer nessas fases, então ele pode ocorrer por ejeção, que aí seria pela passagem do sangue do ventrículo para o vaso, né? Que aí seria, vamos tomar como exemplo a válvula aórtica, né? Então, no caso, ela seria causada ali por uma estenose aórtica e ela vai ser originada milésimo de segundos após
V1, porque quando fecha V1, a gente tem um aumento, né, a gente tem um aumento, né, da pressão do ventrículo esquerdo, né? E aí, quando essa pressão ela acaba passando da pressão, né, da aorta, a gente acaba que tem essa ejeção ventricular. Só que como a gente tem um estreitamento, né, uma maior dificuldade da passagem de sangue, acaba gerando esse som, tá ok? E aí ele acaba tendo esse caráter crescendo e decrescendo aqui, certo? Então a gente vai auscultando, aí ele aumenta de intensidade e depois reduz novamente, porque a pressão do ventrículo acaba reduzindo, né, ficando abaixo da aorta, e aí esse sangue ele sai em menor quantidade. Então, o sopro da estenose aórtica ele tem esse aspecto de crescimento e depois redução. O sopro de regurgitação ele vai ocorrer ali na insuficiência mitral ou na insuficiência tricúspide, né, em que essa válvula, por ela estar insuficiente, ela não vai fechar. Então, quando a gente tem o início, né, da contração ventricular, esse sangue ele volta para o átrio esquerdo porque a válvula mitral ela não fechou adequadamente. Então, logo de início, a gente já ausculta esse sopro de grande intensidade, porque logo de início a gente tem um ventrículo com uma pressão maior do que o átrio, ali na fase de sístole. Então, esse sangue ele já volta logo de imediato, muitas vezes mascarando até B1, ok? Então, eu vou botar aqui para a gente fazer essa ausculta. Esse daqui é o da estenose aórtica, tá ok? Então, a gente percebe que ele vai aumentar e vai diminuir. É o famoso sopro mesosistólico em diamante, né, que você já deve ter ouvido falar, certo? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui, dar play. Bota aqui mais uma vez. A milhão de vezes, assim. Pronto. Em alguns locais você podem auscultar, vocês podem ver esse sopro, né, com o nome de sopro granuloso, certo? É porque ele adquire essa nomenclatura aí por conta da forma dele, vamos dizer assim. E da insuficiência E ele é mitral, meso também, que tu falou, né? Mesosistólico, é? isso mesmo, sistólico, porque ele aumenta daí de intensidade aqui mais ou menos na metade da sístole, né? E Transistor, depois né? ele reduz. Tá Aí certo. como ele fica com essa conformidade aqui de aumento e diminuição, ele fica parecendo um diamante. Aí por isso que ele é chamado de sopro mesosistólico, né? Ou em diamante. Certo? Bom, e aí o da insuficiência mitral. A gente percebe que ele não reduz muito de intensidade, né? Ele para um pouquinho antes de B2. Nesse caso, ele não está mascarando V1, mas a gente percebe que ele está presente durante toda a sístole, diferente da estenose aórtica, que vai aumentando, aí tem um pico na metade da sístole e depois decresce. Deu para notar a diferença? Ele aumenta e diminui. Enquanto que na insuficiência mitral ele tipo, é alto o tempo todo, digamos assim. E aí a gente vem para os sopros diastólicos, né, que vão ocorrer ali na fase de diástole ventricular, e aí eles vão estar relacionados principalmente ali à insuficiência aórtica e à estenose mitral, ok? E aí a gente tem o sopro diastólico por estenose, e aí seria no caso da estenose mitral, em que ele vai ocorrer ali na parte média da diástole, na fase de enchimento ventricular rápido, em que como a gente tem esse estreitamento, né, da válvula mitral, vai ter uma maior dificuldade do sangue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, gerando esse som, certo? Esse som.
Esse aqui eu acho que não vale tanto a pena falar. E aí ele é um som, né, de baixa frequência e tonalidade grave. Por isso que ele vai ter essa denominação de ruflar diastólico, certo? Vocês podem escutar alguém comentando com essa denominação aí, tá ok? E aí a gente tem o sopro diastólico por insuficiente, que aí seria no caso da insuficiência aórtica. Esse daqui ele é chamado de sopro aspirativo, que vocês vão notar que ele começa alto, digamos assim, e ele decai. Então ele fica como se fosse certo? Uma aspiração, tipo e aí ele recebe esse nome de sopro aspirativo. Ele pode ser protodiastólico ou mesodiastólico, né? E afetando também a telediástole, mas normalmente ele é mais nesse início aqui da diástole, acabando na metade ali da diástole e início da telediástole. E ele vai ter início imediato após B2, justamente por conta que a pressão da aorta vai ser já mais alta do que a do ventrículo, logo assim que a gente tem essa inversão aí das pressões, certo? E aí a alta frequência decrescente e tonalidade grave faz com que ele tenha esse caráter aí aspirativo, ok? Vou botar aqui. Qual é o aspirativo? No caso da estenose mitral, ele acaba que fica mais auscultado um pouquinho depois de B2, ele não começa a iniciar logo em B2, por conta que é uma fase que ainda tem uma certa igualdade, né, de pressão entre o átrio e o ventrículo. Então, ele acaba começando um pouco depois, e aí, como é a fase de ejeção de enchimento ventricular rápido, acaba que ele se mantém até de certa forma constante, e bem alto até. Então, mais uma vez. Dá para perceber que ele parece tipo um pássaro, né, batendo as asas. Então é por isso que ele tem esse nome também de ruflar diastólico, certo? Vai ocorrer no caso da estenose mitral. E agora a gente vai com a estenose aórtica com sopro aspirativo. Dá para perceber, né, que parece, sei lá, você sugando um canudinho, alguma coisa assim, ou então o próprio ar mesmo, né? Aí fica esse aspecto mais de, né? Enfim, deixa eu botar aqui mais uma vez. Show. Deu para pegar, gente? E aqui vai encerrando a coisa mais rápida. Certo? A gente tem sopros sistodiastólicos ou sopros contínuos. Esses sopros aqui eles já indicam maior gravidade no quadro, certo? O paciente que ele já está em estado bem grave. Ele não é como se fosse um sopro sistólico e diastólico junto, né? Por coisas separadas, né? Coisas diferentes, digamos assim. É um sopro só que acaba mascarando B1 e B2. Eles vão aparecer principalmente nesses casos aqui, de persistência do canal arterial, que ocorre principalmente em crianças, fístulas arteriovenosas, anomalia dos septos aortopulmonares e caso do rumor venoso. Deixa eu ver se ele tem aqui. Acabei não botando. E aí, para encerrar, a gente tem algumas condições, certo? Que a gente acaba caracterizando, né? O sopro na descrição ali do exame cardíaco, certo? A gente tem a localização, colocando a área em que o sopro ele é mais audível, certo? E aí não vai, eu botei aqui que ele não possui valor absoluto, certo? Porque não necessariamente o sopro está localizado naquela região, mas em si é uma área em que ele está sendo mais audível, né? Onde ele é melhor escutar.
E aí vai ter relação principalmente também com a irradiação do sopro, que vai fazer com que ele seja auscultado melhor em outras regiões. E aí depende da intensidade e sentido da corrente sanguínea, e aí faz com que você tenha que investigar várias regiões. Por exemplo, um ponto que acaba tendo muita irradiação é no caso da estenose aórtica, o que esse sopro ele acaba irradiando para a região do pescoço, para os vasos ali carotídeos, certo? Então, principalmente por conta do sentido, né, da corrente sanguínea que que vai ali da aorta, né, e aí tem os ramos que vão para a artéria carótida, tá ok? Então, a gente sempre espera ter essa irradiação para as artérias carotídeas, no caso da estenose aórtica. Se for um paciente que ele está com insuficiência mitral, esse sangue ele está regurgitando para o átrio esquerdo, por exemplo, a gente vai ter esse sopro ele irradiando para a região axilar. Então, você coloca ali o estetoscópio na região da axila e você consegue auscultar o sopro ali, por conta que o átrio esquerdo ele tem essa localização mais posterior, né? E fazendo com que ele irradie ali para a região da axila, ok? Então, aqui é mais uma título de exemplos, né, que a gente pode ter essas irradiações. A intensidade. A intensidade é algo que inicialmente acaba sendo um pouco subjetivo, mas com treinamento, né, e a prática a gente acaba tornando algo mais fidedigno. A gente acaba classificando em cruzes, com a cruz sendo indicativo de sopros débeis, né, que são sopros assim que são mais difíceis, né, de serem auscultados. Você vai auscultar ali em regiões de locais de absoluto silêncio, que não tenha ninguém falando, né, algo do tipo, porque eles são sopros bem difíceis de serem auscultados. Sopros moderados, e temos sopros intensos, né? Sopros moderados com 2 cruzes, sopros intensos com 3 cruzes, e temos sopros muito intensos com 4 cruzes, que normalmente aqui já é o caso do paciente, ele tem um sopro que você consegue auscultar, mesmo com o estetoscópio estando um pouco mais afastado da pele, e ele seria mais esse caso aí, né, de uma intensidade tão grande que você ausculta sem ele estar tocado na pele. Tem uma outra característica também, só que agora eu não estou lembrando especificamente, né, desse tipo de sopro. E fatores que vão influenciar relacionados à transmissão da vibração, que entra aquele mesmo caso, né, do paciente que ele tem uma camada de gordura muito grande na região torácica, ele tem músculos bem desenvolvidos, ou grandes mamas, né, que acaba dificultando a ausculta ali desses sopros. E aí, a forma com que ele é formado, certo? Com velocidade e volume do fluxo sanguíneo, que acaba gerando também essa diferenciação ali dos tipos de sopro, ok? Mas eu deixaria mais, ligaria mais o alerta para essa questão da transmissão das vibrações. E aqui a gente tem o timbre e tonalidade do sopro, que é a qualidade do sopro, né? Com que a gente tem, né? Sopros que são mais agudos, mais graves, né? E faz com que a gente tenha essa diferenciação a partir da ausculta, dos tipos relacionados a cada um, certo? E a gente classifica eles como suave, um sopro mais rude, musical, o aspirativo, né? Que é o sopro da estenose aórtica, em jato de vapor, sopro granuloso, né? O granuloso que é o da insuficiência aórtica, se não me engano. E aí a gente tem piante e o rufar diastólico, que é o sopro da estenose mitral, ok? E aí a gente tem relação do sopro com o exercício, que podem aumentar, né, intensificar esse sopro quando você pede para o paciente fazer um exercício, você dá algum medicamento para aumentar a frequência cardíaca. O sopro ele vai alterar com a fase da respiração, principalmente ali na inspiração profunda, que vai alterar e vai aumentar, né, sopros da insuficiência tricúspide, e aí faz essa diferenciação da insuficiência mitral, porque eu vou tentar explicar de uma forma mais rápida aqui, para a gente não perder tempo, mas essa manobra de Ribeiro-Cavalo, ela serve para a gente diferenciar entre o sopro da insuficiência tricúspide e da insuficiência mitral. No caso, essa manobra, ela consiste em você pedir para o paciente inspirar profundamente, e aí, se o paciente ele inspira fundo, né, e aí intensificar o sopro
na região do foco tricúspide, é porque a gente tem um sopro originado ali de uma insuficiência tricúspide, digamos assim. E aí, se for um sopro que ele não se alterar, é porque é provavelmente um sopro de insuficiência mitral que está irradiando ali para a região do foco tricúspide, certo? Então, é mais a título de curiosidade, eu não queria que você se atentasse tanto a isso, mas é o que pode acontecer, certo? E a gente tem a relação do sopro com a posição do paciente, né? Insuficiência aórtica. Ela é melhor avaliada com o paciente sentado com o tórax fletido, né? Que é aquele caso que a gente estava falando no início, que é ele se debruçando sobre o próprio tórax, que faz uma ausculta melhor dos focos da base. E da estenose mitral, ele é melhor auscultado no paciente decúbito lateral esquerdo, certo? E aí, mais a título de curiosidade, também a gente tem os sopros inocentes, que principalmente em algumas crianças, a gente tem alguns sopros assim que você fez toda a análise certinho do paciente, você descartou outras causas, e o paciente ele tem um sopro, mas não tem nenhuma condição subjacente, é um sopro sistólico, de baixa intensidade, e o paciente ele simplesmente tem, não é algo patológico nem nada do tipo, mas aí você tem que alertar os pais, né? Dizer que o paciente ele tem, porque aí se ele fosse consultar com outro médico ele pode notar e aí achar que é algo patológico, né? Enquanto que na verdade não é. É simplesmente algo que é fisiológico do paciente, digamos assim. Seria os sopros inocentes, que é mais comum em criança. E é isso, galera. Aqui é a parte da gincana. Caso vocês queiram depois dar uma olhada, é só ver pelos slides que eu mandei. Eu peço até desculpas por ter tomado muito tempo de vocês. Eu queria fazer até algo mais rápido, mas acabou que se estendeu muito, certo? E é isso. Eu espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem dizer aí que a gente vai sanando. E eu espero que tenha sido possível, né, ajudar vocês, tanto com essa parte da semiologia cardíaca, como a parte da semiologia de tireoides, né, e linfonodos, e que tenha, sei lá, ajudado, contribuído melhor com essa jornada de vocês na semiologia aí, que foi difícil, né, pelo que vocês me relataram, né. Então é isso. Ficou alguma dúvida? Mais uma vez, desculpa aí por ter tomado muito. Obrigada, Natanzinho. Obrigado, E foi super rápido, porque o Eliseu deu bem 3 ou foi 4 aulas só de cardio. Foi super rápido. Você conseguiu resumir bem. Foi ótimo. Obrigada, viu? Sem palavras para agradecer a todos vocês. O Fernando já mandou lá um textão agradecendo, mas fica aqui mais uma vez o agradecimento, porque vocês foram impecáveis. Eliseu, né? Bem mais ou menos, né? Mais para menos. E vocês foram ótimos. Foi incrível mesmo. Muito obrigada. Poxa, Valeu, gente. Natan. Muito obrigado aí pela monitoria, tá? Boa noite. Boa noite, gente. Fico feliz por ter contribuído. A gente se vê.